mas um povo escravo, um povo pobre, um povo que estava vivendo debaixo de miséria e opróbrio. Esse foi o desafio de Deus para ele, a fim de que esse povo voltasse a refletir a glória de Deus. A resposta de Hanani à pergunta de Neemias foi que os muros estavam caídos, eles estavam em miséria, em grande pobreza, em grande aflição, sem defesa. As pessoas entravam e saíam e faziam o que quisessem. Mas esse é o povo santo de Deus. E isso, de alguma forma, irmão, repercute no caráter de Deus diante dos ímpios. Quando eles viam o que estava acontecendo com o povo de Deus, menosprezavam a Deus, duvidavam de Deus, não glorificavam a Deus. E nós fomos criados para a glória de Deus. Então, quando lá chega Hanani, provavelmente um irmão mesmo de Neemias, e ele pergunta, como estão aqueles que escaparam, né, do cativeiro? Os restantes. E ele diz assim, os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas, e eles estão em grande miséria e desprezo. Então, o primeiro ponto, querido, que eu quero destacar e trabalhar, é que Neemias, ele está a serviço de um homem, de um rei, mas ele jamais deixa de servir a Deus. Eu estou falando isso, irmão, e eu vou repetir, Neemias estava a serviço de um rei, mas ele jamais deixou de servir a Deus. Porque uma das coisas que nós usamos como desculpa para não estar servindo a Deus, é que nós temos muito trabalho, é que nós somos muito ocupados. Essa atividade de Neemias não era pouca coisa, irmãos, não era pouca coisa. Ele era aquele homem mais íntimo do rei, o copeiro do rei é que dava a ele toda a bebida, de água a bebida forte, tudo. Antes dele beber, ele provava, para ver se não tinha veneno. Então o rei tinha que confiar muito nesse copeiro, nessa pessoa que o servia. Então ele tinha grande intimidade com o rei, mas ele não olha para isso. Quando ele recebe a visita de Hanani, ele compreende que ali era o início de uma missão que Deus estava lhe dando. Ele estava com o coração aberto e sensível às ações de Deus. Isso, se eu deveríamos ter atenção a isso, irmãos. Porque nós somos desafiados, chamados, convidados a servir ao Senhor. E a grande maioria de nós diz não. Tem suas justificativas, eu não quero nem considerar as justificativas. Quero crer até mesmo que são justificativas plausíveis. Mas veja o exemplo desse homem. Ele não era um qualquer, ele não estava deitado na sua rede, não era um desocupado que não tinha o que fazer. Ele tinha uma imensa responsabilidade, mas ele não rejeitou o chamado de Deus, ele não desprezou aquilo que Deus chamou ele a fazer. Muito provavelmente, irmãos, Neemias nasceu no cativeiro, nunca chegou a conhecer Jerusalém. Mas veja o que é um coração crente. Ele nunca se afastou de Jerusalém. Ele nunca se afastou do povo de Deus. Muito provavelmente, sem nem conhecer, ele estava junto do povo de Deus, em oração, intercedendo e disposto a servir a esse povo, porque ele entendia que ele estava servindo a Deus. Onde ele estava? Numa das terras mais ímpias do mundo daquela época. Então, tira a nossa desculpa também para os ambientes onde nós estamos. Eu não sei o ambiente onde você trabalha. Provavelmente, se não é na igreja, é um ambiente secularizado, aonde estão lá palavrões, aonde estão coisas imorais, aonde tem toda sorte de coisas que envergonham a Deus. Mas isso não quer dizer que você seja obrigado a compactuar com isso,
que você seja obrigado a absorver essa prática, por exemplo, de falar palavras de baixo calão, que hoje está mais ou menos comum na boca dos crentes. Eles falam isso com muita naturalidade, mas não é o ambiente que faz isso. O que pode mudar essa realidade é aquilo que está dentro de você. Então veja esse exemplo, num ambiente ímpio, super pecaminoso, mas Neemias nunca se afastou do povo de Deus, nunca se afastou diante do Senhor. Ele servia ao rei Artaxerxes, mas ele estava servindo ali a Deus naquela função. Então, apesar de tudo isso, Neemias era um homem temente a Deus, de grande intimidade com Deus, que sabia, é claro, lidar com os grandes da terra. Ele servia a um rei, ele tinha muita liberdade e certamente um rei visitado por muitos outros reis. Ele sabia lidar com tudo isso, mas antes disso, irmãos, ele sabia lidar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Ele jamais se absteve de querer essa comunhão com o Senhor. Ele tinha, então, ouvidos empáticos para a necessidade do povo. E isso é uma coisa, irmãos, que eu acho que tem faltado a nós, sabe? Ouvidos atentos, corações quebrantados. Ele estava a 1.500 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, mas o seu coração estava lá. Isso não foi um impedimento para ele fazer o que ele ia fazer. Infelizmente, na nossa realidade, pessoas que alcançam cargos de destaque, pessoas que têm condições até de ajudar tantas outras pessoas, às vezes têm olhos e coração só para os seus interesses, nunca tem uma disposição de ajudar o povo de Deus, nunca participa, por exemplo, de uma reunião de oração, nunca quer interceder pelo povo de Deus, nunca quer sofrer com os que choram, gostariam de estar sorrindo com os que riem, mas sofrer com os que choram, aí já é outra coisa, não estão com essa disposição. Muito ao contrário desse homem. Ele não corria apenas atrás dos seus interesses, mas ele queria correr atrás do interesse dos necessitados, do povo santo de Deus. O segundo ponto é que Neemias se importa com as pessoas e não com seu próprio sucesso. É o que nós estamos falando. Ele demonstra isso, irmãos. Eu já expus isso aqui, e tenho certeza que alguns vão lembrar. Ele demonstra isso com uma pergunta muito simples, que nós fazemos. Quantas vezes você já perguntou para uma pessoa, um aperto de mão, como é que vai? Como é que você está? Mas você não quer saber a resposta, seja sincero. Você quer saber a resposta? Não quer. Se a pessoa começar a falar que está passando dificuldade, você considera ela uma chata. Quase que a gente diz para as pessoas, eu perguntei por educação, não quero saber não precisa falar não. Somos assim, irmãos. Nós somos dessa forma, nós não nos interessamos pelos problemas dos outros, mas queremos ser educados. Queremos passar a imagem de pessoas educadas, que perguntam pelo estado das demais pessoas. A resposta de Hanani mudou completamente a perspectiva da vida de Neemias. Ele talvez nunca tenha pensado que isso ocorresse um dia. Talvez ele tenha imaginado que ele ia morrer naquela função lá como copeiro do rei, e agradecendo a Deus, e orando e lendo com certeza a palavra do Senhor. Então, irmãos, para nós isso é um grande exemplo. Quando nós tomamos conhecimento de um problema, nós nos tornamos responsáveis por ele. Nós precisamos passar a agir. Nós podemos e devemos imaginar como que nós podemos resolver ou ajudar na solução desses problemas.
E o mínimo, irmãos, o mínimo, mas que é de suma importância, que é de uma grandeza extraordinária, é nós levarmos isso ao conhecimento de Deus, orarmos com verdadeira dedicação, demonstrarmos isso, estarmos presentes aonde o povo de Deus se reúne. Então, essa é a nossa responsabilidade, se nós, é claro, estamos verdadeiramente interessados em ajudar as pessoas. Nós deveríamos fazer assim. As necessidades que estão ao nosso derredor são iguais outdoors que você vê aí pela cidade. Placas imensas que Deus expõe diante de nós, para saber até quando, ou até quanto de fato nós consideramos as pessoas como irmãs, como irmãos. Quando nós chamamos um ao outro aqui de irmão, nós precisamos dar provas disso. Então, quando Neemias soube da necessidade do seu povo, ele sentiu-se na obrigação de agir. Se você prestou atenção, dos versos 1 a 3, Hanani não disse assim para Neemias: ó Neemias, eu vim aqui te falar que você está numa posição privilegiada, você tem condições de ajudar. Ele não falou nada disso. Ele foi lá saudar a seu irmão. Deus coloca no coração de Neemias o desejo de perguntar: como estão os meus irmãos? E Hanani foi cirúrgico. Resumidamente, ele disse a condição: os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, e o povo está em opróbrio e desprezo, eles estão sofrendo muito. Não precisou mais do que isso. Não precisou de Hanani dizer: você não vai fazer nada? Você tem condição de fazer? Ele entendeu que aquilo, então, era uma responsabilidade dele. Nós sabemos, irmãos, que o povo era o responsável pelo cativeiro. Todos nós sabemos. Hanani sabia disso, os judeus que estavam cativos sabiam disso, os judeus que não foram para o cativeiro sabiam disso, e o povo era o culpado, responsável. Eles é que pecaram contra Deus. Valdécio, tem lugar aqui, ó, bem aqui, ó. Então eles sabiam que tinham convicção, ciência de que eram os pecados do povo que eram o responsável pelo cativeiro. Mas, irmãos, isso não deve nos impedir de sermos comungantes com essas pessoas, parceiras, de estarmos juntos, de orarmos, de procurarmos solução. Não impede nada disso. Então, independente do porquê as pessoas sofrem, nós deveríamos, de verdade, funcionar para elas como membros uns dos outros. Então, tudo o que nós fizermos, irmãos, nós estamos fazendo ao Senhor, é o que a Bíblia ensina. Tudo o que fazemos, nós fazemos como ao Senhor. Então, na verdade, Hanani, ele vê a glória de Deus sendo destruída, poluída. Ele vê isso e ele quis mudar essa realidade. E para fazer isso, ele precisava de ajudar o povo. Quais foram as ações de Neemias? Ele não apenas chorou, irmãos, porque essa é a parte fácil, não é? Fala francamente. Essa é a parte fácil, né? Chorar, né? Se alguém te conta uma tragédia, você entristece, né? Chora. Isso aí é fácil. A questão, irmãos, é o passo seguinte. Você tem que compreender, eu e todo crente, que isso não traz solução para ninguém, irmão. Isso pode impressionar uma pessoa. O meu choro, por exemplo, se você me contar uma coisa triste, pode comover você também, falar assim: nossa, pastor foi sensível. Mas será que fui? Se eu não fizer nada e tiver condição de fazer, será que eu fui tão sensível assim? Ou eu quis mostrar para você que eu sou sensível? Eu não estou me importando em nada com Deus, porque Deus lê o meu coração, Ele sabe, antemão, se eu fui de verdade
sensibilizado por aquilo ou não. Então é nesse sentido que Neemias ora. Primeiro ele chora, a cidade estava em ruína, as pessoas oprimidas, perseguidas, mas acima de tudo porque Deus estava sendo escarnecido, humilhado e desprezado por conta da vida dessas pessoas. Então, além do choro, Neemias não encontrou paz, irmãos. Preste atenção, durante 4 meses, as referências que são dadas no versículo 1 do capítulo 1 e 1 do versículo 2, mostram os meses. Primeiro fala do mês de Quisleu, está no versículo 1 de Neemias. E depois diz no versículo 2:1, mês de Nisan. 4 meses que Neemias passou em pranto, choro, jejum e oração diante de Deus. Antes de agir, dobrou primeiro os joelhos, antes de se levantar e antes de fazer. Então, apesar de estar no palácio, Neemias tinha o coração em Jerusalém. Então, o verso 4 mostra isso. Diz que tendo ele ouvido as palavras, olha, ele assentou, chorou, lamentou e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Queridos, convença-se disso. Toda a obra do Senhor começa com uma oração. Começa com joelhos que se dobram diante do Senhor. Se você quer ter sucesso em qualquer empreendimento, sendo crente, comece, querido, com a oração. Antes de as mãos agirem, os joelhos precisam se dobrar. Precisa se colocar em oração diante de Deus. Então, Neemias, ele buscou recursos no céu. Se a gente continuasse lendo o livro, você ia ver que até o rei da terra atendeu ele, porque ele primeiro buscou recurso no céu. Quando ele vai falar com o rei, não despreze essa informação que a Bíblia dá, irmão. Ele passou esses 4 meses orando, jejuando e pedindo a Deus sabedoria para lidar com isso, porque ele se sentiu coagido, constrangido a agir em favor do povo de Deus. E ele tinha que deixar o posto dele. Você sabe como aconteciam as mortes dos reis naquela época? O copeiro deixava de fazer a função dele, de ser fiel a ele. E para que não morresse, ele não podia provar, por exemplo, se fossem levar um veneno para o rei. Então ele se abstia do trabalho, abstia do seu trabalho. Trem engasgou aqui que não ia sair de jeito nenhum. Mas ele saía, tão mais fácil falar, né? Saía do trabalho, dava bolo no trabalho, fugia do trabalho, vai procurar uma palavra difícil. Então, ele fazia assim, por quê? Porque na hora que o veneno fosse chegar, ele não estava lá para provar. Então, não era uma tarefa fácil ele chegar diante do rei e dizer assim, eu preciso de férias. Por que você precisa de férias? Porque o meu povo, o povo de Deus, isso é razão, irmão, está em grande sofrimento. O rei podia mandar liquidá-lo na hora, entendendo que aquilo era uma conspiração. E é por isso então que ele orou, ele se dobrou diante de Deus. E são essas pessoas que Deus tem procurado na terra, irmão. Por isso o tema proposto para esses 2 próximos meses é exatamente a oração. Ser fiel na oração. Então nós precisamos aprender isso. Antes de agir, nós precisamos orar. A luta era grande demais para ser lutada sozinha. Então talvez aqui esteja uma excelente razão para nós orarmos, para nós jejuarmos, para nós buscarmos a Deus. Jejum, irmãos, disse John Piper, é a fome de Deus. Quando nós estamos com fome de comida, quando nosso
organismo reclama, nós almoçamos, jantamos, tomamos café, mas quando nós temos necessidade de Deus, nós nos abstemos da comida comum e vamos buscar o alimento espiritual que vem do Senhor. O reverendo Hernandes, ele diz que a ação sem oração é presunção. Presunção. Quando você acha que pode fazer sem orar para o reino de Deus, você é um presunçoso, porque acha que a força está em você. E ele diz também que, ao contrário, a oração sem ação é fanatismo. Se você orou, você precisa fazer, ué. Não é verdade? É uma coisa tão simples, né, irmãos? Você tem condições, um irmão está passando necessidade, e você ora para que Deus supra a necessidade dele. Será que não passa pela sua cabeça que Deus quer que você seja parceiro nisso? Não passa pela sua cabeça isso? Que Deus te escolheu, por alguma razão Ele escolheu, por uma prova, por uma bênção maior que Ele quer te dar, mas Ele te escolheu para você interceder por isso. Não passa isso pela sua cabeça? O texto diz que ele assentou, chorou, lamentou, e depois ele ora. Então veja bem, querido, primeiro Deus nos sensibiliza. Ele chorou, ele condoeu-se com aquela situação desesperadora dos irmãos, mas ele foi além, ele agiu. Ele chegou, por assim dizer, a desestabilizar emocionalmente, chorando, mas ele resolveu colocar isso em ordem, orando e agindo. Então, antes de agir, irmãos, nós precisamos nos quedar diante de Deus. O choro mostra nossa sensibilidade, sem dúvida nenhuma. O jejum, nossa dependência, e a oração, nossa submissão. Então, depois disso, ele diz assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, veja bem, querido, ele vai começar uma oração, ou está começando uma oração. Ele diz assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, eu estou lendo o verso 5. Deus grande e temível, prestou atenção? Não é um Deus meu amiguinho, não, entendeu? Meu parceiro. Não, é Deus grande e temível, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sabe? Precisamos tratar Deus com respeito. Neemias tem essa consciência, diz: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles, quem são aqueles? Que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, a primeira expressão dele é de reconhecimento de que o que está acontecendo com os judeus é devido. Você já prestou atenção nisso? Você já fez esse questionamento na sua vida, quando você passa por problemas, por dificuldades, por sofrimento? Você já fez esse questionamento? Qual a razão que Deus está permitindo que isso está acontecendo? Porque Ele tem controle de todas as coisas, irmãos. Nada nesse mundo, nenhuma folha, nenhum cabelo cai sem que seja da vontade de Deus. Então, por qual razão Ele está permitindo que essas coisas aconteçam? É o que Neemias está dizendo. O Senhor é um Deus grande e temível, o Senhor tem razão em tudo que está fazendo. Eles estão sofrendo, mas é mérito, é merecido por eles, porque eles pecaram, porque eles desobedeceram, eles quebraram os mandamentos do Senhor. Então tudo isso é meritório, eles merecem passar por isso, mas ele lembra também que Ele é um Deus que guarda a aliança e as misericórdias. Não existe pecado, irmão, que possa quebrar a aliança com Deus. Então o que Ele faz conosco é nos disciplinar, nos corrigir para aproveitamento. Ele é justo e misericordioso. Não é um Deus frio, não é vingativo, nada disso. É um Deus amoroso, que nos corrige por amor.
igual um filho, um filho que é corrigido pelo pai e pela mãe. Será que isso é injustiça? Não, é por amor que as pessoas, os pais fazem isso. Então, qual é a concepção que você tem de Deus, irmãos? Porque às vezes nós pensamos que Deus é nosso parceirinho, sabe, nosso amiguinho, que vai aceitar tudo que eu faço, que Ele é um Deus bonachão, que Ele não tem nem parte na vida aqui nesse mundo, que Ele está alheio às coisas que acontecem. Irmãos, que pensamento mais tolo esse. Então é muitíssimo importante que a gente mantenha esse equilíbrio. Lembrar que Ele é um Deus grande e temível, mas é um Deus que guarda as alianças, é um Deus que é misericordioso. E quais são as pessoas, eu vou enfatizar, que desfrutam desse privilégio da sua aliança e da sua misericórdia? Ele disse, são aqueles que guardam os seus mandamentos e os seus estatutos. São essas pessoas que desfrutam disso. Nesse caso, aqueles irmãos não guardaram e sofreram na carne a consequência dos seus pecados. Mas o nome de Deus estava sendo humilhado. Então Deus precisava ser honrado. Então a oração, irmão, preste atenção, começa com uma adoração, não começa com um pedido, que é o que nós fazemos. Nós dificilmente começamos uma oração com adoração. E se você lembrar, a oração do Pai Nosso começa com uma adoração, que foi a oração ensinada por Jesus a seus discípulos. E todas as orações na Bíblia, ou quase todas, começam exatamente com uma adoração. Imagina, irmãos, se você tiver uma grande necessidade, se antes de você pedir a Deus, você faça um exercício na sua mente e se lembre de quem é Deus. Se você começa com essa adoração, adorando ao Senhor, lembrando quem é Deus, qual é o seu caráter, como Ele age na vida das pessoas, como Ele fez em todas as passagens aqui da palavra de Deus, se mostrando presente, nunca ausente do seu povo. Imagina se antes então de pedir, você se lembrasse disso, tivesse o cuidado de se lembrar disso, como você se sentiria mais encorajado para colocar os seus pedidos, sabendo que quem é o Deus a quem você está se dirigindo. Então nós precisamos lembrar disso. Ele é grande e temível, um Deus justo, santo, mas Ele é um Deus misericordioso, um Deus que guarda a sua aliança para com seu povo. No livro de Daniel, irmãos, no capítulo 11, verso 32, Daniel escreve assim: aos violadores da aliança, preste atenção, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Que coisa, hein? Uma passagem, quantos ensinos preciosos nós temos de como orar, de como nós precisamos agir, ser de fato membros uns dos outros, parceiros, ajudar nossos irmãos. Ele então, a partir dos versos 6 e 7, ele agora faz o pedido, ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires, para dar atenção à oração do teu servo, que hoje te faço na tua presença. Agora preste atenção, ele diz assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Percebe o corporativismo, irmãos? Neemias está na Babilônia, ele não está em Jerusalém, não foi ele que pecou, provavelmente ele nem esteve lá no começo, quando o povo foi deportado, ele provavelmente nasceu no cativeiro, mas ele diz assim: nós temos pecado. Por que ele fala isso? Porque nós somos um corpo, irmãos. Não tem jeito, o seu pecado me afeta, o meu pecado afeta todos vocês.
É por isso que nós precisamos nos arrepender. Nós somos corporativos, nós somos um corpo. Isso é demais ensinado na palavra de Deus. E ele continua dizendo assim: temos de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos. Não é verdade. Neemias guardava os mandamentos, mas ele, como corporativista do povo de Deus, ele sabe que ele era afetado por isso. Então ele diz: nós temos procedido mal, não temos guardado os seus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Então, que coisa extraordinária é pensar assim, irmãos. É saber, como diz o livro de Números, que se nós pecarmos, irmãos, um dia o nosso pecado nos encontrará. Você pode ter absoluta convicção disso. Irmãos, quem dera se crêssemos nisso de todo o coração. Se nós olhássemos para as nossas vidas, para os sofrimentos que a gente passa, seja emocional, seja físico, seja aí talvez de negócios mal elaborados, mal feitos, mal resolvidos. Quem dera se nós examinássemos com profundidade a nossa vida, para concluir que Deus é grande e temível, para concluir que de Deus não se zomba, que a palavra do Senhor diz: de Deus não se zomba. E se você é filho de Deus e anda zombando de Deus, porém se não fizerdes assim, estou lendo Números 32, 23, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Oh meu Deus, sabe como é que eu imagino isso, irmãos? Assim como Deus diz que a bênção de Deus nos alcança, ela nos persegue e nos alcança. Você não consegue fugir da bênção de Deus, nem do pecado. Você está correndo, fugindo, se esquivando, se escondendo, mas um dia ele te pega. O vosso pecado vos há de achar. Então, querido, reflita sobre isso, é isso que Neemias está falando. Ele quer fazer um pedido extraordinário para Deus, mas como é que ele começa? Ele não começa: ó Deus, olha para a nossa situação, Deus, as crianças estão passando fome, Deus, os filhinhos de Israel estão morrendo, eles estão em miséria. Ele não fala nada disso. Sabe como é que ele começa? Temos pecado contra o Senhor é um Deus grande e temível, o Senhor é justo, o Senhor é santo, e o Senhor é perfeito em tudo que faz, então nada a falar contra isso, e nós temos pecado contra o Senhor. Exemplos na Bíblia, irmão, desse corporativismo. Adão pecou, você não estava lá, né? Mas você sofre as consequências disso, porque Adão era nosso representante legal, comprometeu a família dele, todo o povo. Hofni e Finéias, filhos de Eli, pecaram e trouxeram grande desgraça para todo o povo de Israel. Davi pecou contra Batseba e ele trouxe grande desgraça à família dele, aos filhos, aos netos. As pessoas sofreram por conta do pecado de Davi. Por quê? Porque nós somos corporativos, irmãos, porque nós temos responsabilidades uns com os outros. Então, seu pecado não é individual, nunca pense isso. Você pode estar trazendo uma grande desgraça para o povo de Deus, para o povo santo de Deus, com o seu pecado. Então, o pecado, sabemos que é fraude, que ele oferece prazer, não entrega, mas não é só para você que isso acontece, não, irmãos. É com o povo de Deus. Neemias, então, ele tinha consciência disso, e ele confessa o pecado do povo e o pecado dele. Então, às vezes, nós passamos por uma dificuldade, mas nós somos resistentes em pensar a respeito disso, porque a Bíblia diz que nós vivemos no tempo da graça. Nós achamos que podemos fazer todas as coisas, que nossos pecados já estão perdoados. Irmãos, nossa jornada ainda não acabou. De Deus não se zomba. Leia Gálatas capítulo 6. De Deus não se zomba. Não se zomba. Se você está pecando, confiando nisso, você está zombando de Deus.
pisando no sangue da aliança, pisando no sangue de Jesus. Então, quase sempre nós não nos importamos com isso. E quem sabe aí não está a razão dos nossos infortúnios. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões, Provérbios capítulo 28, jamais prosperará. Preste atenção. Jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, ele vai agora, dos versos 8 até o 10, falar com Deus e mostrar a Deus que ele tem consciência do que a palavra do Senhor diz. Ele diz que lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés. Ele não estava lá, ele não estava em Jerusalém, mas ele tem conhecimento perfeito disso. Isso mostra o coração desse homem, um estudioso da palavra de Deus, que dava ouvidos à palavra de Deus. Ele cita a palavra de Deus. É claro que não é para colocar Deus no paredão, não é para lembrar Deus do que ele falou, isso é desnecessário. Mas o que ele está mostrando é que ele tem conhecimento, sim, do que diz a palavra de Deus. Lembra-te das palavras que ordenastes a Moisés. E ele vai dizer que quando o povo transgredir, ele seria disciplinado, mas quando o povo se arrepender, ele seria abençoado e ele seria restaurado. É isso que ele está dizendo, então, a Deus. Ele está citando aquilo que o próprio Deus falou. E ele diz assim, olha que coisa fantástica. Verso 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Eles são teus servos, Senhor. Eles pecaram sim, erraram, estão fazendo coisa errada, mas eles são teus servos, eles estão arrependidos, eles já aprenderam a lição. Trata-os, Deus, com graça agora, chega de tratá-los com a correia, com a disciplina. Então o pecado, ele quebra esse relacionamento com Deus. Então as orações, irmãos, eficazes, vamos aprender isso, irmãos. Não são aquelas orações que apelam aos sentimentos de Deus, entendeu? Não são essas orações. Se você acha que você se dobra diante de Deus e diz assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Você acha que Deus vai te ouvir, irmão? Tenha cuidado, pode ser que não. Porque Ele não ouve esse tipo de lamento, porque Ele lê nosso coração, nem a nossa voz importa para Ele. Então pode ser que nós estejamos em pecado e nós precisamos corrigir isso e não apelar para o sentimentalismo como fazemos com o ser humano. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem um outro procedimento, Ele sabe do nosso coração. Então considere isso. Porque imagina se isso fosse dessa forma, irmãos. As igrejas todas do mundo iam orar pelas crianças do mundo que estão jogadas aí na rua e Deus ia se sensibilizar com isso. Mas Ele faz isso, irmãos? Ele se sensibiliza com isso? Porventura Ele está sensível a isso? Claro que não, querido. Ele tem um plano, um projeto, e Ele está executando esse projeto e esse plano, e Ele está corrigindo e salvando aqueles que Ele quer salvar, aquelas pessoas que Neemias falou, o Senhor é justo e misericordioso com aqueles que guardam os seus mandamentos. Em outras palavras, com aqueles que são crentes de verdade, com aqueles que não mentem, que não fingem, que não dizem palavras sem sentido, que não vivem apregoando, que já aceitaram a Jesus, mas continua enfornado, enterrado no pecado. Você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Ele está considerando que você um dia veio à frente, levantou a mão no seu quarto, sei lá onde, e entregou a sua vida a Jesus, e agora você tem liberdade para fazer o que você quiser? Você acha que é desse jeito? Qual é o sentido do novo nascimento? Como é que você prova o novo nascimento? Trabalhando. Irmão, quem não é crente trabalha 200 vezes mais do que todos nós. Olha aí as campanhas que tiveram públicas nesse mundo, como essas pessoas trabalham. Você acha que é doando alguma coisa? Olha as pessoas que nem crentes são, o quanto elas doam. Então isso não sensibiliza Deus, irmãos. Você sabe o que Deus olha?
Ele, como falou para Davi, lembra? Na oração que o povo fez, de quebrantamento, ele diz assim, mas o povo para quem olharei é este. Isaías 66, ele diz assim, eu falei Davi errado, Isaías 66, ele diz assim, o povo para quem olharei é este, o contrito, abatido e quebrantado de coração, esse é o povo. Se você lê a oração que eles fizeram, eu nunca vi uma oração tão bonita na Bíblia. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Faz como o Senhor fez naquele dia, que desceu lá no monte, e até o monte tremia, e nenhum animal podia chegar no monte. Lembra de nós, Senhor, nós ainda somos teus filhos. Mas uma oração, irmão, sensibiliza qualquer coração humano. Deus responde assim, o povo para quem olharei é este, o abatido, contrito e quebrantado de coração. Precisamos aprender a respeito disso, irmãos. Então é isso que Neemias está colocando aqui diante de Deus. Essa é a convicção dele que deveria ser a nossa. Vou ler de novo o verso 10. Estes ainda são teus servos, e o povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ele está lembrando a Deus que Ele é um Deus de aliança, e que a sua aliança é inquebrantável da parte dEle. Ele nunca negará o que Ele fez, nunca desprezará o sangue de Jesus em nosso favor, jamais um crente verdadeiro deixará de ir para o céu. Pode acontecer o que for nesse mundo, na sua vida, pode acontecer o que for, mas o seu lugar está garantido no céu, porque Ele é um Deus fiel, um Deus de aliança. É isso que Neemias está colocando. Nossos pecados, às vezes, impedem que Deus ouça as nossas orações, Isaías 59, 1 e 2, né? Mas os vossos pecados impedem que eu vos ouça, mas não faz com que quebre a aliança. O arrependimento, irmãos, 1 João 1, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas o 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, depois disso tudo, Neemias se sente encorajado. Prestou atenção? Diferente das nossas orações? Nós já começamos com a petição, né? Só agora Neemias vai fazer a sua petição. Verso 11. Ah, Senhor! Agora vem a petição. Antes veio a confissão, o reconhecimento de quem é Deus. Agora é que põe a petição. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Que este homem é esse? O rei. Você percebe o que é a concepção? Nós bajulamos as pessoas aqui nesse mundo que tem cargo ou posse, bajulamos, né? Essa é a realidade, né, irmãos? Se entrar uma pessoa aqui que tem alguma condição, nós nos levantamos, não, vem cá, senta aqui, senta aqui. Olha como é que Neemias fala, ó Deus, me dá graça diante desse homem. Ele está falando do rei Artaxerxes, o rei mais poderoso da época, dono de um império. Ele está falando assim, me dá poder diante desse homem aí, ó. Eu quero que o Senhor me abençoe diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, mais uma vez, irmãos, um pedido bem elaborado, um pedido com objetivo, né, bem claro. Ele pede a Deus primeiro que esteja com seus ouvidos atentos. Ele sabe quem é Deus, um Deus justo, santo, reto. Ele não tem medo, mas ele teme, ele respeita, ele honra a esse Deus. Então sabemos que Deus não ouve toda a oração, irmão. Nós precisamos ter consciência disso. Isaías, que eu citei agora mesmo, agora leio.
59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Por que às vezes nossas orações não são respondidas? Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Isso faz parte do texto que eu acabei de citar da oração que os judeus fizeram, pedindo livramento. Ele diz assim, olha, minha mão não está encolhida. Eu não vou salvar vocês, não é porque não tenho poder. Vocês vão para o cativeiro. Não é porque eu não tenho poder. Minha mão não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o meu ouvido, para não poder ouvir. Mas, esse mas é duro, né, irmão? Tem hora que é uma bênção, né? Tem hora que é uma maravilha, mas tem hora que é um desastre. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que faz separação? As vossas iniquidades, os seus pecados. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado tem esse poder, entre aspas, irmãos, de impedir que Deus dê ouvidos às nossas orações. Aquele cego, de manhã citei esse texto, aquele cego lá de Israel, quando ele foi curado, que os judeus vão procurá-lo, perguntam ele assim, quem é que fez isso com você? Quem é que te curou? A resposta dele, sabemos que Deus não atende a pecadores. Está vendo? Que coisa. E a gente, às vezes, em pecado, insiste em orar. Né? E aí, quando a gente vê que não tem recurso, não é atendido, a gente vai para o emocionalismo, né? Oh Deus, olha para a minha situação, Senhor. Olha o que estão fazendo comigo, Senhor. Como se isso fosse sensibilizar o coração de Deus. Sabemos que Deus, João 9,31, não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Então Neemias, ele sabia de que Deus age dessa maneira. Então ele sabia também que o maior rei da terra, o rei Artaxerxes, estava debaixo da mão do rei do céu, do rei dos reis. Ele sabia que Deus inclina o coração dos reis segundo a vontade dele. Deus é soberano, ele faz o que ele quiser com quem ele quiser. Não tem ninguém que pode resistir à vontade de Deus. Provérbios 21, 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Por isso, Neemias diz assim, Senhor, me dá poder diante desse homem. Não preciso falar muito a respeito dele, não. Desse homem. Me dá poder diante dele. Porque eu sei que se o Senhor agir, ele me será propício. E assim aconteceu, irmãos. A Bíblia mostra que quando Neemias foi lá pedir ao rei, ele não só deu liberdade a ele, mas deu tudo o que ele precisava, os materiais, madeira, mandou carta para as províncias, para que entregasse a ele toda a madeira que precisasse. Coisa extraordinária, irmãos. Quando Deus age, realmente ninguém pode resistir. Então a melhor maneira, irmãos, de nós influenciarmos pessoas, não é bajulando, viu? Não é agradando as pessoas, é agindo com temor diante do Senhor, é servindo ao Senhor, amando ao Senhor com integridade e cumprindo a sua palavra e fazendo aquilo que Ele nos manda fazer. Neemias tinha essa convicção que se ele agradasse a Deus, Deus faria com que os homens lhe fosse submisso. Eu vou parar, vou parar de pregar. Submissos. Entra um monte de palavra na hora e eu fico escolhendo qual é, não escolho nenhuma. Se Deus fosse propício a Neemias,
os homens seriam submissos a ele. E foi o que aconteceu. A continuidade da leitura mostra isso para nós. Então, todos os seres humanos, irmãos, são apenas isso diante de Deus. Não há poderosos na terra, irmão. Diante de Deus, ninguém é poderoso. Deus inclina o coração deles da forma que Ele quer. Ele está sentado no trono. Essa é uma das figuras que eu mais amo na Bíblia, quando diz assim, Deus está sentado no trono. Ele é Senhor. Ele reina nesse mundo. Tudo que acontece nesse mundo está debaixo da vontade do Senhor. Por que tudo isso, né, irmãos? Por que essa mensagem? Porque amanhã nós temos o início do nosso desafio, de começar o ano bem, na presença do Senhor. Amanhã começa a nossa Semana Mundial de Oração. Todos os dias, de amanhã até domingo, nós temos orações aqui na igreja, às 19h30. Se você é como Neemias, não precisa de nada, estou precisando de nada. Porque não é muitos de nós, graças a Deus, tem essa condição mesmo, né? Ainda diz assim, não, só quero agradecer, que coisa boa, louvado seja o Senhor pela sua vida. Mas, venha interceder pelos seus irmãos, venha orar pelas necessidades da igreja. De manhã nós colocamos aqui os desafios da igreja para esse ano. Venha orar então, querido, você não precisa de nada, graças a Deus por isso. Venha agradecer, mas venha interceder pelos seus irmãos que estão passando grandes dificuldades, pessoas que estão sofrendo com enfermidades. Venha colocar diante de Deus nossos irmãos que têm um grande desafio esse ano. Presbítero Jorge Afonso viaja daqui a pouco lá para Santa Rita, Santa Rosa, Santa Rita, Santa Rosa. Ele vai lá trabalhar, irmão, enfrentar uma realidade muito hostil para o Evangelho. Venha colocar diante de Deus a vida do seminarista Luiz, do nosso irmão Bruno, que vão servir esse próximo ano lá no Jardim Eldorado, os presbíteros Mourão, Isaías. Vamos orar por isso, irmãos, quedar-nos diante de Deus, pedir a Deus graça, pedir a Deus que esse ano nós consigamos realizar o plano e o projeto e o sonho de ver a igreja do Jardim Eldorado sendo organizada como igreja, quem sabe a 4ª igreja presbiteriana de Lavras. Vamos orar, irmãos, vamos pedir a Deus. Deus pode todas as coisas. Muito pode, Tiago fala, né, por sua eficácia a oração do justo. Nós somos justificados diante de Deus, mas nós temos a liberdade do único justo de pedir em seu nome. Jesus não autorizou isso? Tudo que vocês pedirem em meu nome, João capítulo 14, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, para que o Filho seja glorificado no Pai. Puxa vida! Nós somos, irmãos, como falei de manhã, o povo mais privilegiado da terra, o povo crente, o povo de Deus. Não vamos desperdiçar isso não, vamos aproveitar dessa graça que Deus tem nos dado. Fique em pé, eu quero orar. E em seguida vou convidar aqui os presbíteros para nós distribuirmos a ceia. Chamar aqui o presbítero Rodrigo. Meu irmão, por favor, ninguém pega essa fila aqui, ó. O presbítero tem que entregar a ceia para a filha dele, primeira ceia. Vem cá, Rodrigo. Os demais também, venham cá, por favor. Acho que... Entendi. É as crianças, né, que a gente agora combinou de trazer as crianças para cá na hora da ceia. Só que hoje vai ficar meio apertado, né, mas vamos ver como é que vai
Bom, temos aqui um quadro completo. Vamos. Instruções, irmãos, que nós tínhamos aqui um combinado, para não dar bagunça, que os presbíteros das pontas, eles vão para o fundo, para servir, né, todo mundo ao mesmo tempo. Vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome, nós estamos agora prontos a receber a palavra do Senhor, a passeia do Senhor. Ouvimos a tua palavra, certamente isso causou quebrantamento em nosso coração, mas uma vez queremos confessar nosso pecado. Falar que Deus, que temos procedido de forma iníqua diante do Senhor algumas vezes, mas rogar ao Senhor que pelo sangue da aliança feita em Jesus, o Senhor nos perdoe, nos dê graça, nos tornando alvo como a neve e nos tornando dignos de participar nesse momento da ceia do Senhor. Dá graça, Deus, ao teu povo, que seja para nós um fortalecimento, a lembrança do que Jesus fez na cruz por nós. Com gratidão, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meus irmãos queridos, logo que vocês receberem os dois elementos, por favor, assentem-se, para que a gente tenha o controle de que todos já foram servidos. Podem ir, por favor. Então, queridos, recebendo os dois elementos, assente-se, por favor.
Alguém aqui foi esquecido ou deixou de ser servido, irmãos? Irmãos, na noite em que Jesus foi traído, ele toma o pão, distribui a seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos, esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Tomai, pois, e comei todos. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus toma o cálice e distribui a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos. Esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, e anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Tomai, pois, e bebei todos. Vamos ficar em pé, irmãos. Os presbíteros, logo após a bênção, vão recolher aí os copinhos, né? E os copinhos. Senhor, mais uma vez então, em nome de Jesus, queremos agradecer, Deus, uma noite extraordinária, maravilhosa, um dia, Senhor, muito bom mesmo, vivido na sua presença. Queremos pedir, Deus, pela continuidade restante dessa noite, e amanhã, se o dia nos pertencer, a semana nos pertencer, quebranta o nosso coração, Deus. Faz-nos inclinados a buscar ao Senhor, a face do Senhor em oração. Conceda-nos, Deus, a tua graça. Nós oramos, Senhor, com gratidão em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito, seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo eleito de Deus, hoje e sempre. Amém.
Amém, glória a Deus. Sente um pouco, irmão, só para a gente estar aqui recepcionando os nossos visitantes. Irmãos, a nossa igreja fica muito feliz quem nos visita. Chegou para mim aqui apenas 3, mas eu acho que tem mais visitantes aí. Moisés Trindade, fique de pé. Moisés, Marcela, Rafaela, tem mais alguém que nos visita, irmãos, aqui que não foi coletado o nome? E volte sempre. Irmãos, domingo passado o pastor mostrou uma estatística que 700 pessoas iriam morrer antes da virada do ano. Nós sobrevivemos, graças a Deus, estamos vivos e que todos tenham um excelente 2026 e nossos cultos quinta-feira, domingo. Deus abençoe a todos, boa semana.